amores! Meu nome é Rafael Schmidt, eu sou fonoaudiólogo, professor de canto e membro associado da Sameca. Hoje eu vim aqui estrear com vocês esse maravilhoso quadro Solta a Voz Fono. A ideia é falar sobre a fonoaudiologia e também trazer algumas curiosidades sobre o mundo da voz e da comunicação humana. Por isso, hoje eu trouxe uma curiosidade sobre o mundo do canto lírico que é bem impactante. Você já ouviu falar sobre os castrates? Para começar a explicar essa história, a gente vai voltar um pouquinho no tempo e vamos lá para o século XVI, na Itália. Naquela época, as mulheres eram proibidas de cantar nos coros das igrejas católicas. Isso começou a se tornar um problema quando nós pensamos na classificação vocal. No canto lírico, nós temos 6 tipos de vozes que são utilizadas de forma mais geral. No naipe feminino, nós começamos a pensar pela soprano, que é a voz aguda feminina, temos as contraltos, que são as vozes graves femininas, e também temos as mezzosopranos, ou meio-sopranos, que são a classificação intermediária feminina. Alcançam bons agudos, alcançam bons graves, mas não chegam nos extremos. Mesmo os tenores, que são a classificação vocal aguda dos naipes masculinos, ainda assim cantam um pouco mais grave do que as contraltos, que são a classificação vocal grave das vozes femininas. E isso acontece devido à muda vocal. Quando o indivíduo passa pela puberdade com o aumento de testosterona, a prega vocal daquela pessoa vai quase dobrar de tamanho, e isso não acontece quando você passa pela sua puberdade com os principais hormônios sendo a progesterona e o estrogênio. Quanto maior é a sua prega vocal e mais massa tem nela, mais grave a voz da pessoa costuma ser. E é também por isso que quando você toma bomba para ficar maromba, a sua voz fica grave, porque a testosterona tem esse efeito na nossa laringe. E é exatamente por isso que homens que cantam em classificações vocais tradicionalmente femininas é algo muito raro. E voltando lá agora no século XVI, lembra que eu comentei com você que a igreja proibiu as mulheres de cantarem nos coros. Isso basicamente significa que não tem vozes femininas nos coros. E aí, como é que você vai resolver isso? E aí então a igreja virou e disse: tive uma ideia. E se a gente começasse a castrar meninos? Sim, a igreja preferia castrar crianças do que permitir que mulheres cantassem nos coros. Quando você castra uma criança do sexo masculino, acontece que a voz permanece aguda pela mudança na forma como os hormônios vão agir ali. E isso significa que aquela pessoa pode cantar agora nos naipes femininos. Eu não vou nem contar para vocês como a castração funcionava para não deixar o povo assustado. Mentira, gente, eu vou contar sim. Naquela época, eles cortavam as bolas. Era uma coisa meio açougueira, assim, com sangue e tal, porque não tinha tecnologia para poder fazer uma castração química, né? Essa prática demoníaca começou a ficar cada vez mais popular. Em 1589, o Papa Sisto V aprovou formalmente o recrutamento de castrates para o coro da Basílica de São Pedro. Durante o século XVII e XVIII, a gente viu essa prática atingir o seu auge, com as peças de ópera sendo escritas para que o protagonista seja cantado por um castrate. Dentro da música clássica, existem diversos nomes de cantores muito famosos, que são castrates. O mais famoso é o Farinelli. É importante ressaltar que essa prática foi normalizada na época e também, obviamente, tiveram diversas implicações muito complexas acontecendo devido a isso. Não era incomum que diversas famílias pobres entregassem seus filhos para a prática da castração, acreditando que aquela criança um dia poderia se tornar um cantor famoso e salvar a família da pobreza. Também não era incomum que crianças em situação de rua fossem levadas pela igreja para fazer castração, exatamente pela situação de vulnerabilidade social. E também é importante falar sobre o julgamento social, tá? Independente deles serem os astros do rock daquela época, as pessoas riam dos castrates, falando, inclusive,
porque eles eram meio homens, exatamente por terem passado pelo processo de castração. Eu, enquanto fonoaudiólogo, fico imaginando como que isso afetava a autoimagem dessas pessoas, não apenas por todo mundo saber que elas passaram por um processo de castração, mas quando nós nos comunicamos, a nossa voz faz parte da nossa autoimagem. A nossa voz, quando nós nos expressamos e falamos com o outro, faz parte do que nós estamos mostrando como pessoas para o mundo. E aqui eu faço um convite para você. Imagina passar por um processo desses e o quanto isso não afetaria a sua percepção da sua autoimagem e a sua saúde mental. Mesmo com a proibição do Estado italiano em 1861, a prática continuou acontecendo e só foi cessada completamente no iniciozinho do século XX. Sim, do século passado. E mesmo que quando a gente pensa em castrate, a história que é contada é a da Itália do século XVI, essa não é a primeira vez na história que os castrates aparecem, tá? No Império Bizantino, em 400 depois de Cristo, já existia a prática de castração para se utilizar nos couros. E essa prática no Império Bizantino só desapareceu completamente lá em 1200, 800 anos de castração para utilizar vozes em couros. Eu gosto de contar essa história quando alguém chega para mim falando sobre algo absurdo que acontece nos dias de hoje e que é normalizado e por isso está tudo bem. Não necessariamente porque alguma coisa é normalizada significa que está certo e que deva continuar desse jeito. Apesar de tudo isso, ainda assim existem homens que cantam na classificação feminina naturalmente, sem passar pelo processo de castração. O nome disso é contratenores. São vozes muito raras, mas elas existem. No Brasil, nós temos 3 prováveis exemplos de contratenores famosos, que é a Pablo Vittar, o Ney Matogrosso e o Bruno de Sá, que é um cantor lírico que canta como sopranista, que é ainda muito mais raro do que um contratenor que canta como mezzo-soprano ou como contralto. Eu também gosto muito de contar essa história porque eu também sou contratenor, então é uma história que me marca um pouquinho mais profundamente. E para encerrar, eu deixo aqui a gravação de voz do Alexandro Moreschi. Ele é um castrate que viveu até o século XX e é o único castrate que nós temos gravação de voz até hoje. Eu gostaria que vocês ouvissem um pouco da tristeza na voz dele enquanto ele canta. E por hoje é isso. Depois de deixar todo mundo depressivo, eu vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado da história e principalmente refletido muito com ela. E é isso. Beijinhos e tchau!